Boa noite. Rio Grande do Norte bate recorde e confirma 64 óbitos da Covid-19 em 24 horas. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam quase 22 mil casos da doença no estado até esta quarta-feira. Greve do transporte público chega ao terceiro dia sem solução e passageiros enfrentam veículos lotados. E você vai ver também, estoque de sangue do Hemonorte entra em volume crítico. A unidade mudou o protocolo para receber doações sem discriminação de sexo e de gênero. E ainda, Cosern reforça serviço de autoleitura durante a pandemia da Covid-19. Nós vamos explicar como funciona o sistema. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020 e o Band Cidade está no ar. No terceiro dia de greve dos rodoviários de Natal, apenas 12 ônibus de uma única empresa saíram da garagem no início da manhã. Diante da paralisação do transporte urbano da capital potiguar, a Prefeitura e o governo do estado decidiram reduzir impostos para tentar suspender a greve. Os rodoviários entraram no terceiro dia de greve em Natal. Na manhã desta quarta-feira, a categoria iniciou a paralisação na última segunda. A população precisou recorrer a outros veículos, como transportes alternativos e lotações. Seu Vicente precisou sair de casa e tentar a sorte à espera de um ônibus. Iniciou a paralisação e o benefício começará na última segunda. O Vicente precisou. Com o caos gerado com a greve dos rodoviários na capital, o governo do estado e a prefeitura de Natal decidiram reduzir a cobrança de impostos incidentes sobre o transporte público da capital para tentar suspender a paralisação. Pelo acerto, o município deve diminuir 50% sobre o ISS. Já o governo do estado, outros 50% a menos na taxação de ICMS sobre os combustíveis. Se comprometeu em reduzir em 50% o ICMS cobrado sobre o combustível dessas empresas de transportes urbanos e intermunicipais, como forma de contribuição para a solução da greve dos trabalhadores rodoviários que está ocasionando aglomeração nos transportes públicos aqui em Natal, principalmente. De acordo com o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, a medida visa reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19 às empresas de transportes. O decreto deve ser publicado até o final do mês de junho e o benefício começará a entrar em vigor no mês de julho de 2020. O governo do estado e a prefeitura do Natal estão abrindo mão de uma receita para tentar acalmar os ânimos e melhorar ou amenizar a situação financeira das empresas de transporte urbano. Isso porque havia um pleito há muito tempo da classe empresarial pedindo subsídio por parte do poder público. E agora a prefeitura abre mão de 50% do ISS, o governo do estado abre mão de 50% do ICMS. Nesse contexto, as empresas agora precisam ir ao encontro do trabalhador, que exige e que reivindica auxílio alimentação, auxílio saúde. Dentro de todo esse cenário, há um problema muito grave. Essa greve do sistema do transporte público, a greve dos motoristas rodoviários, gera uma aglomeração ainda maior nas paradas de ônibus e, sobretudo, dentro dos próprios transportes. Em momento de pandemia da Covid-19, você imagina o quão dramático isso se coloca. O Rio Grande do Norte registrou 64 novos óbitos para a Covid-19 em 24 horas. O número alarmante foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. Com as novas confirmações, o índice de óbitos para a doença no estado chega a 814, com outras 99 mortes em investigação. O número de casos confirmados do novo coronavírus no Rio Grande do Norte é de exatos 21.844. Os números foram revelados durante uma entrevista coletiva à imprensa, a primeira em que a governadora do estado, Fátima Bezerra, participou. Durante a conversa com os jornalistas, a chefe do executivo reforçou que a reabertura da economia depende da desaceleração da doença. A gente vai ouvir o que disse a governadora. Nós estamos seguindo a orientação da ciência, a orientação do nosso comitê científico local, bem como também a recomendação dos ministérios públicos do nosso estado. Por quê? Porque, infelizmente,
a situação da pandemia no nosso estado inspira muitos cuidados ainda. Nós estamos chegando exatamente no pico e, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa conter a propagação do vírus para que nós possamos, o mais rapidamente possível, vencer exatamente essa fase e chegar na chamada, digamos assim, curva achatada. A governadora também falou sobre a declaração das entidades comerciais que demonstraram a intenção de procurar a justiça para garantir a reabertura do comércio. Eu respeito essa atitude, né, das federações de responder aos direitos dos seus associados, mas eu quero dizer aqui que, se isso acontecer, espero que a Justiça mantenha a decisão que o Estado tomou de prorrogar as atividades econômicas para a abertura, de prorrogar a abertura das atividades econômicas para o dia 1º. A chefe do Executivo, Fátima Bezerra, voltou a convocar a sociedade e gestores a seguirem um decreto de isolamento social para reduzir a taxa de transmissibilidade da Covid-19. Precisamos de união, precisamos de solidariedade, precisamos que a população compreenda cada vez mais que não tem vacina ainda para essa doença, e a vacina mais potente e mais eficaz que nós temos, isso está comprovado aqui no mundo inteiro, que é o isolamento social, que são as medidas de distanciamento social. Mesmo sabendo, né, que não tem sido fácil, que não é fácil. Afinal de contas, lá se vão mais de 90 dias, né, de medidas restritivas, e isso tem exigido um sacrifício muito grande por parte da sociedade. Nós compreendemos claramente isso, mas, repito, esse é o momento em que nós estamos perto, se Deus quiser, perto de atravessar a fase mais aguda da pandemia, daí a necessidade da gente se integrar nessas ações do Pacto pela Vida, para que a gente possa, repito, superar essa fase mais difícil o mais rápido possível. O fato concreto é que o governo do estado não se preparou para esse momento da Covid-19. Um exemplo bem prático: o nosso vizinho, o estado da Paraíba. Se a gente está com um pouco mais de 23 mil casos, lá na Paraíba são mais de 40 mil casos confirmados da Covid-19. Mas lá, os leitos de UTI não estão lotados. Lá, a rede pública ainda está com vaga. O fato concreto é que a Secretaria Estadual de Saúde não montou a estrutura necessária para criar uma guarida, para criar um colchão e amenizar o caso ou o grande índice da Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. A governadora pede a união, pede a colaboração da população, mas é preciso também que o governo do estado vá além. O governo do estado criar uma estrutura, e na verdade a gente já está em meio à crise e lamentando que a estrutura não tenha sido criada anteriormente. A governadora Fátima Bezerra, e aí uma leitura política, a governadora Fátima Bezerra, depois de 3 meses, ela tira de cena os porta-vozes do governo do estado e ela própria assume a postura de porta-voz do executivo estadual no momento mais crítico da pandemia da Covid-19. Um momento mais crítico sob um outro aspecto, quando há uma grande pressão, injustificável pressão, da classe produtiva do Rio Grande do Norte para a reabertura do comércio, já que os índices de fechamento de empregos, fechamento de empresas, os índices econômicos são dolorosos por demais. Ainda sobre esse assunto, mais no foco do municipal. A Prefeitura de Areia Branca, no oeste do Rio Grande do Norte, suspendeu até o dia 30 de junho o plano de retomada gradual das atividades econômicas que tinha sido iniciado na última terça-feira. Com a ação, o município mantém um isolamento social rígido como meio de enfrentamento à Covid-19, com controle na circulação de pessoas e veículos nos espaços e vias públicas. Tudo isso buscando reduzir a propagação da doença. O decreto atual de isolamento social chega aí com validade até o dia 30 de junho.
Na verdade, foi um tropeço da prefeita Iraneide Rebouças. E eu trazia aqui outro dia no Band Cidade. É preciso o gestor público, independente da postura dele, ele assumir a postura e assinar a postura. A prefeita de Areia Branca, Iraneide Rebouças, ela não sabia se ia ou se ficava. No mesmo decreto em que prorrogou as medidas de extrema rigidez no isolamento social, ela determinou a abertura do mercado público. Então, uma situação era contraditória com a outra. Agora, a prefeita aplica marcha ré e resolve fechar a cidade novamente. O Hemonorte passou a receber doação de sangue de homossexuais, após a decisão do Supremo Tribunal Federal derrubar restrições desse tipo de doação. A boa notícia chega em meio a um cenário crítico de baixo estoque das bolsas de sangue. O Hemonorte tem capacidade para receber até 300 doadores por dia. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, esse número gira em torno de 90 doadores. De acordo com a diretora de apoio técnico do Hemonorte, a situação do banco de sangue é crítica. Nossos estoques hoje continuam críticos. Temos menos de 300 bolsas para suprir a necessidade de transfusão. Uma decisão que poderia ajudar a melhorar esse estoque foi emitida pelo Supremo Tribunal Federal em maio deste ano, permitindo a doação de sangue por homossexuais. No Rio Grande do Norte, no entanto, foi preciso que o Ministério Público e a Defensoria atuassem para garantir o direito de doar. A Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União expediram uma recomendação conjunta ao secretário de Saúde do Estado e ao diretor do Hemonorte, no sentido de que eles cumpram o que o Supremo determinou, ou seja, que não estabeleçam nenhum tipo de critério diferenciador para doação de sangue pelas pessoas em razão da sua condição de gênero ou em razão da sua orientação sexual. O diretor do Hemonorte explicou que começou a cumprir após uma nota técnica do Ministério da Saúde. Desde esse período, o Hemonorte, seguindo a orientação nacional, retirou do seu questionário, a triagem clínica que nós fazemos para todos que são candidatos à doação de sangue, esse item. Agora, homossexuais que desejarem doar sangue serão submetidos à triagem clínica habitual, respondendo ao mesmo questionamento já realizado com demais doadores. Essa entrevista é feita para todas as pessoas, independente de sexo, de raça, de cor, de religião, ou seja, as perguntas são as mesmas para todo mundo. O que não há mais no momento é uma distinção entre hetero e homossexuais. O diretor-geral lembra que as doações para todos os públicos também seguem preferencialmente seguindo o protocolo de agendamento eletrônico para evitar qualquer tipo de aglomeração. As pessoas se realmente voluntariem a doar sangue, visto que menos de 2% da população ela doa sangue regularmente, e a gente gostaria muito de aumentar esse número para que as pessoas fizessem isso várias vezes ao ano. Vamos agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações para a gente é Napoleão de Castro. Muito boa noite para você, Napoleão. Amigos do Band Cidade, meu abraço. Voltando nesta quarta-feira com as informações e os temas mais importantes na capital federal. Ontem à noite, Senado da República, votação em 2 turnos, aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera a data das eleições municipais em 2020. 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno, foi a decisão dos senadores. Após a votação, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado da República, falou à reportagem sobre o entendimento com o TSE, com as entidades de saúde e também o próprio trabalho dos senadores. Essa votação, em tempo recorde de uma emenda constitucional, ela se dá a essa construção do Senado da República. O Senado tem clareza das suas responsabilidades e eu quero fazer um parêntese para registrar a participação fundamental do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, e do ministro Edson Fachin, vice-presidente da Corte. Estavam abertos a todos os momentos, construíram debates importantes, trouxeram especialistas da área de saúde pública, que têm o reconhecimento, inclusive internacional, da sua capacidade intelectual e que deu um norte para o parlamento brasileiro.
não era possível realizarmos eleições em um momento de inseguranças e incertezas, onde proteger a vida, como disse, era fundamental. Portanto, construímos um texto, fizemos uma votação muito bonita no dia de hoje aqui no Senado Federal. Votamos em 2 turnos uma emenda constitucional, vamos encaminhar para a Câmara dos Deputados ainda hoje, mas eu quero ressaltar que isso só foi possível graças a essa maturidade democrática do Parlamento brasileiro. A proposta agora vai ser votada em 2 turnos na Câmara Federal e ficará a data de 27 de dezembro para qualquer eventualidade que venha a acontecer na realização de um dos 2 turnos das eleições. Napoleão de Castro, exclusivo para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo da costa do Nordeste, principalmente faixa leste da região, onde ainda estão previstos grandes acumulados nesses próximos dias. A costa norte, como em São Luís do Maranhão, também tem previsão de chuva, mas o sol aparece em alguns momentos e garante o calor. Amanhã a máxima fica em torno dos 31 graus em São Luís. Em Teresina, não chove. A quinta vai ser um dia de sol entre nuvens, com máxima de 33 graus. Agora, no fim de semana, tem previsão para pancadas de chuva, só que o calor vai continuar, com as máximas em torno dos 32 até 33 graus. Em Natal, tem previsão de chuva ainda nesses próximos dias e amanhã vai fazer 29 graus. Recife ainda com bastante chuva na quinta-feira e pelo menos até a semana que vem. A máxima prevista para amanhã é de 30 graus. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista via Skype o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Geraldo Ferreira. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E a gente conversa agora via Skype com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira Filho. Já se encontra aqui comigo. Dr. Geraldo, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite aí aos telespectadores da Band. Doutor Geraldo, o senhor tem feito visitas frequentes a diversas unidades e chamou muita atenção informações em tom de denúncia que o senhor trouxe sobre o desabastecimento do Hospital da Polícia Militar, do Hospital Coronel Pedro Germano, que seria uma retaguarda para os pacientes da Covid-19. O que se passa naquela unidade, doutor Geraldo? Olha, primeiro, é uma unidade importantíssima. Ela sofreu uma série de ampliações nos últimos anos e ela deveria ser o grande hospital de cirurgias eletivas para resolver o problema desses 11 mil pacientes que estão em fila no Rio Grande do Norte. Aí veio a pandemia, não é? E o hospital tem uma capacidade, Ana, de 120 leitos. Agora, na nossa visita, apesar de todos os esforços da direção, o que nós constatamos é que existem 10 leitos de UTI e 10 leitos semi-intensivos. E esses leitos, eu perguntei por que não se abriam mais, e foi colocado muito claramente pela direção que não se abria porque são necessários insumos, recursos humanos, equipamentos de proteção, não é? O espaço físico, a cama e respiradores até tem, mas são necessárias essas outras condições. E uma questão gravíssima que nós detectamos no dia da visita é de que estavam começando a faltar sedativos e relaxantes musculares que são indispensáveis para os pacientes que estão em ventilação artificial. A falta desses medicamentos pode dificultar a função do respirador, as trocas gasosas do pulmão com o oxigênio e, dessa forma, levar o paciente ao óbito. É uma questão gravíssima, a questão do abastecimento. Doutor Geraldo, e o governo anuncia agora a contratação de uma OS, de uma organização social, para administrar algumas unidades, inclusive o Hospital João Machado. Como é que o senhor recebe essa informação? Olhe, com preocupação. Eu vou lhe dizer por quê. Essas contratações que nós temos acompanhado de OS, muitas vezes de outros estados, me parece que essa OS é de Minas Gerais ou da Bahia, me parece que essa é de Minas. Mas há outras OS aqui no Rio Grande do Norte da Bahia. O que é que essas OS têm de histórico para apresentar? Quase nada. Não tem experiência administrativa na área de medicina e atendimento à saúde e não dispõe principalmente de recursos humanos. Há uma prática
prática usual na Secretaria de Saúde, que são as terceirizações em setores como nutrição, limpeza, etc. Nessas, quando há licitações que uma empresa substitui outra, normalmente ela fica com os funcionários. E isto não acontece na área de saúde. Então, o que nós estamos presenciando com terceirizações que já o governo do estado promoveu no SAMU Metropolitano, né, e na UTI do João Machado, é que eles não conseguem completar as escalas, porque eles não conhecem os profissionais da cidade, eles não têm papel de liderança, porque para você montar uma equipe, você tem que ter liderança para montar essas equipes. Então, tudo isso, essas empresas não têm o know-how para conhecer o nosso mercado e fazer a captação de profissionais para trabalhar. O resultado é o seguinte: a UTI do João Machado ainda não conseguiu ser aberta e este caminho, que continua a ser seguido com empresas de fora e não deu resultado também no SAMU Metropolitano, provavelmente vai retardar ainda mais a abertura de leitos. Doutor Geraldo, a gente fala em abertura de leitos e aí o que o cidadão se pergunta é, de um lado a gente escuta o governo todo dia praticamente anunciando a abertura de leitos. Por outro lado, o mesmo executivo falando que os leitos estão superlotados. Qual é a realidade hoje, na visão do senhor enquanto líder do segmento médico? Olha, primeiro, a criação de leitos é uma falácia, ela não é real. Quase todos os leitos que hoje estão disponibilizados para a Covid já existiam nas estruturas hospitalares. E o que é mais grave é o seguinte, vamos pegar de novo o Hospital da Polícia. O Hospital da Polícia era um hospital com 60 leitos. Hoje, nós temos 10 de UTI e 10 semi-intensivos. Então, tem menos leitos do que havia. Eles foram ampliados a infraestrutura, o espaço físico e as camas. Mas o governo não foi capaz de abastecer este hospital com insumos e recursos humanos para fazer os 100 leitos funcionarem. Da mesma forma, nós vemos o João Machado. O João Machado, que servia de suporte ao Hospital Alfredo Gugel, tinha lá 40 leitos. Hoje, se resumem a 10 leitos. Então, se você for para a ponta do lápis, na verdade, houve, provavelmente, diminuição dos leitos ofertados à população. Apenas, eles chamaram parcialmente o número de leitos existentes. Vamos supor, no João Machado, tinha 40 leitos. O lógico é que esses 40 leitos se transformassem em 40 leitos de Covid. No entanto, o que foi feito foram que esses 40 leitos que eram ocupados pelos Alfredo Gugel deixaram de ser ocupados e se abriu apenas 10 dos 40. Não é? É uma situação extremamente dramática, mas esse fato se repete em todos os hospitais. Nós pegamos, por exemplo, o grande hospital de controle ou de enfrentamento da pandemia, é o Giseuda Trigueiro, que é o hospital por excelência de urgência e emergência. Aí se diz, foram criados 37 leitos no Giseuda. Não foram criados. Os pacientes do Giseuda foram transferidos para o Hospital Onofre Lopes e esses 37 leitos passaram a ser nomeados como leitos Covid. Então, é uma questão também que nos preocupa muito. Onde foram parar os 155 milhões que o governo federal mandou especificamente para a Covid? Porque a outra parcela de 422 milhões enviados, elas se destinam a livre uso pelo governo, inclusive para pagamento de funcionários. Mas 155 milhões eram especificamente para o combate ao Covid. Mas eu confesso, até agora eu não vi a aplicação desse recurso. Doutor Geraldo, há pouco a gente trazia aqui no Band Cidade e eu comparava a situação da Paraíba com o Rio Grande do Norte, sobretudo porque são estados vizinhos e com a população um tanto semelhante. Paraíba com 3 milhões e 900, a gente com 3 milhões e 600 mil. Nesse contexto, a Paraíba tem o dobro de casos confirmados nossos, já passa de 40 mil, mas por outro lado, a Paraíba não sofre com a escassez de leitos que a gente sofre. Como é que você avalia? Sim, nós temos acompanhado a evolução nos dois estados, não é, na questão do número de leitos. Nós, no Rio Grande do Norte, nos últimos 10 anos, nós tivemos um fechamento em torno de 400 leitos. A Paraíba, ao contrário, abriu hospitais em João Pessoa, em Campina Grande e em quase todas as cidades de médio porte. É o caminho inverso que o Rio Grande do Norte tomou. O Rio Grande do Norte ele fechou os hospitais regionais. Havia um planejamento de deixar apenas 8 hospitais no Rio Grande do Norte. E as estradas do Rio Grande do Norte se transformariam em pistas de ambulância. A chegada dessa pandemia mostrou o erro
deste ponto de vista, ou seja, de desativação dos hospitais da rede. Na véspera vamos dizer, da pandemia, nós tivemos, Ana Ruth, foi amplamente noticiado na mídia, o fechamento do Hospital de Canguaretama, que podia estar ofertando agora 60 leitos aos pacientes da região de Canguaretama, e tivemos a desativação de um andar do Hospital Rui Pereira. Então, o governo estava fazendo um verdadeiro desmonte na rede hospitalar. E eu posso lhe dizer o seguinte, isto ainda não se completou, porque trazendo essas empresas de fora, o que o governo está fazendo é dispensar as cooperativas locais, e essas empresas de fora não conseguem trazer mão de obra e não tem liderança suficiente para captar mão de obra local e findam sem condições de abrir as estruturas. Muito obrigada, doutor Geraldo Ferreira Filho. Muito obrigada e uma boa noite para o senhor. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite aos telespectadores. Band Cidade vai para um breve intervalo. A gente se encontra em um minuto. Os clientes da Cosern, que possuem imóveis fechados e casas de veraneio, por exemplo, podem contar com o serviço de autoleitura. A medida é mais uma das ações adotadas pela Neoenergia para contribuir com a prevenção ao novo coronavírus, já que evita a presença física dos funcionários em residências e comércios que possuem medidor na área interna. Ana Sueli, gerente de atendimento a clientes da Cosern, explica como funciona esse serviço. Nesse momento de isolamento social, a Cosern está disponibilizando mais um serviço digital, o serviço de autoleitura. É importante você observar na sua fatura de energia qual é a data prevista da sua leitura. E um dia útil antes, você entra no nosso site, em serviços, em seguida, fornecimento e consumo, mais serviços, informação de leitura, e aí sim você vai digitar o número da sua conta-contrato e a leitura que foi registrada. Com isso, você garante um faturamento correto, sem a necessidade do nosso leiturista precisar ir até a sua unidade consumidora. É importante também que você possa receber a sua fatura por e-mail. Para isso, basta você aproveitar o momento e se cadastrar. O débito automático também é uma ótima opção para a gente poder seguir com esse isolamento social. Estamos conectados com você. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente se encontra amanhã. Boa noite para você.